Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a peça de resposta à acusação. A peça de resposta à acusação, ela é muito importante, tá? É uma das peças mais cobradas aí no exame de ordem e é uma das peças mais importantes também para quem quer exercer a carreira, né? Ser advogado criminal, tá? Ela, como regra geral, ela está prevista no artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. E como regra geral também, tá? Quando eu falo regra geral é porque nós temos exceções. Como regra geral, ela aí é a primeira, tá? A primeira defesa do réu no processo penal, tá? Ela é tão importante aí ao processo penal que a sua não observância pode gerar aí a nulidade processual. Então vamos supor que houve uma denúncia, o juiz recebeu essa denúncia, mas ele citou o réu, mas esse réu ele não apresentou a sua resposta à acusação. Mesmo assim, o juiz ele deu prosseguimento ao feito. Aqui nós estaremos diante aí de uma nulidade processual, tá? Por quê? Porque o juiz ele não pode simplesmente admitir que o processo ele continue sem essa peça, tá? O juiz ele vai ter que nomear um advogado dativo para que esse advogado dativo então ofereça a resposta à acusação aí para defender o interesse desse réu, ok? Quanto à competência, para quem eu vou endereçar essa peça de resposta à acusação? A peça de resposta à acusação, como ela é a primeira manifestação aí no processo penal, por óbvio, já existe aí uma ação penal em andamento. Então, o endereçamento será aí para o juízo competente aí o que recebeu essa denúncia, tá? Então, eu vou só endereçar ao juízo competente, que é o juiz aí que recebeu a denúncia, por exemplo. A legitimidade. A legitimidade para apresentar uma resposta à acusação será do réu, então, né? Aí, por intermédio do seu advogado constituído ou então do seu advogado dativo. O prazo é de 10 dias a partir da citação, tá? O réu tem 10 dias para apresentar essa defesa, a resposta à acusação. Quanto às teses processuais, que possivelmente podem serem alegadas em resposta à acusação, eu costumo dividir em 3 grandes blocos. Tá? O primeiro, preliminares, depois extinção da punibilidade e em terceiro, o mérito. Tá? Dentro aí do primeiro bloco, que seria as preliminares, eu posso alegar a rejeição da denúncia do artigo 395, eu posso falar que a denúncia ela é inepta, por exemplo, tem que ser rejeitada, ou então eu posso alegar uma nulidade processual, que são as nulidades processuais previstas no artigo 564 do Código de Processo Penal. Então, relembrando, primeiro eu posso pedir a inépcia, a rejeição da denúncia, tá? Que está no artigo 395, em que o juiz ele deverá aí rejeitar a denúncia quando esta for inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou então faltar a justa causa. Neste caso, eu vou alegar a rejeição e o meu pedido poderá ser, deverá ser a rejeição da denúncia e ou a nulidade processual, tá? Já eu posso simplesmente perceber a existência de uma nulidade processual, que é um desrespeito ao processo, ao procedimento. Por exemplo, um desrespeito na citação. Os requisitos para o réu não foi citado pessoalmente, foi diretamente citado por edital, por exemplo. Aqui nós teremos um caso de nulidade, tá? Então eu vou alegar aí uma nulidade do artigo 564 e o meu pedido será de declaração ou decretação da nulidade processual. No segundo bloco, eu tenho as teses aí de extinção da punibilidade, tá? Lembrando que as causas de extinção da punibilidade, como regra geral, estão previstas no artigo 107 aí do Código Penal, tá? Que pode ser, então, por exemplo, prescrição, decadência, perempção ou até a morte do agente, né? São exemplos aí de extinção da punibilidade. Então, por exemplo,
eu verifico que no caso concreto houve a prescrição. A minha tese será a extinção da punibilidade pela prescrição e o meu pedido será de absolvição sumária, a absolvição sumária do artigo 397 do Código Penal. Lembrem-se, tá? Não esqueçam disso, que tratando-se de resposta à acusação, o pedido sempre será de absolvição sumária, tá? Então não é simplesmente absolvição, é absolvição sumária. Continuando, partindo aí para o terceiro bloco, eu trago o bloco do mérito, em que aqui também o meu pedido será de absolvição sumária, tá? Mas aqui eu posso alegar a existência de causas excludentes da ilicitude, como legítima defesa, estado de necessidade. Posso alegar também causas excludentes da culpabilidade, como o caso da coação moral irresistível, e também eu posso alegar a atipicidade. Nesse caso, no mérito, o meu pedido sempre vai ser absolvição sumária, tá? Do artigo 397. Continuando, então, falamos aqui das teses. Agora, o momento processual que eu devo apresentar a resposta à acusação. Para a gente aí entender o momento processual, tá? Nós vamos ter que dar uma relembrada nos ritos processuais. Então, vamos lá. Tratando-se de rito comum ordinário, sumário e o rito, a primeira fase do rito do júri, tá? O rito ele vai se iniciar com o oferecimento da denúncia. Em seguida, o juiz ele recebe a denúncia. Em seguida, ele manda citar o réu para quê? Para que em 10 dias ele ofereça então a sua resposta à acusação. Oferecida a resposta à acusação, nós teremos a audiência, memoriais e sentença, ok? Então, rito comum ordinário, rito comum sumário e a primeira fase do rito do júri. Primeiro vai ter a denúncia, recebimento, citação e, em seguida, a resposta à acusação. Este é meu momento processual. Tratando-se de rito sumaríssimo, ele é um pouquinho diferente, tá? Como regra geral, no rito sumaríssimo, a denúncia, tá, está previsto aí na Lei 9.099, ela será oferecida de forma oral, tá? Será marcada uma audiência. Na data da audiência, então, o juiz vai conceder aí o prazo para que a resposta à acusação ela seja feita de forma oral, tá? Então, ela não vai ser de forma escrita, ela vai ser de forma oral. E o fundamento está no artigo 81 da Lei 9.099. Tratando-se de rito da Lei de Drogas, tá? É que ele é um pouquinho diferente, tá? Então, tratando-se de rito da Lei de Drogas, o rito começa com o oferecimento da denúncia. Em seguida, tá? O juiz ele vai mandar citar o réu para apresentar defesa prévia. Tá? Aqui muda, preste atenção, tratando-se de rito de drogas, tá? A peça é a mesma, mas o nome é diferente, é defesa prévia e o fundamento é o artigo 55 da Lei de Drogas. Então, relembrando, primeiro eu vou ter a denúncia, a citação, defesa prévia, e em seguida o juiz vai receber ou não a denúncia. Recebida a denúncia, eu terei audiência, memoriais e sentença. Por fim, tá? É importante que vocês saibam que existe aí um procedimento diferenciado tratando-se de crimes praticados por funcionários públicos, tá? O início do rito vai ser diferente, depois aí vai seguir o rito comum ordinário, tá? Então, ele inicia-se dessa forma. O juiz, aliás, o Ministério Público, ele oferece a denúncia. Em seguida, o juiz, ele vai mandar notificar, tá? Ele vai mandar notificar, não é citar. Ele vai mandar notificar o réu para que em 15 dias ele ofereça a chamada resposta preliminar, que não é a resposta à acusação, é outro tipo de defesa, tá?
Apresentada, então, essa resposta preliminar, o juiz ele vai receber a denúncia, tá? E em seguida vai mandar o réu, vai citar o réu para apresentar a resposta à acusação. Apresentada a resposta à acusação, terão então a audiência, os memoriais e, por fim, a sentença. Então, preste atenção, tá? Vamos aqui tentar recapitular tudo isso que eu falei para vocês. Tratando-se de rito ordinário, o nome da peça é resposta à acusação, o prazo é 10 dias e o fundamento jurídico é o 396 e o 396-A do Código de Processo Penal. Tratando-se de rito sumário, o nome da peça é resposta à acusação, o prazo é 10 dias e o fundamento também é o 396 e o 396-A. Em seguida, tratando-se de rito sumaríssimo, tá? O nome da peça é resposta à acusação, mas ela é apresentada de forma oral e o fundamento jurídico é o artigo 81 da Lei 9.099. Em seguida, o rito de drogas, tá? O nome da peça é defesa preliminar. O prazo é de 10 dias e o fundamento jurídico é o artigo 55 da Lei 11.343 de 2006. Tratando-se do rito da primeira fase do rito do júri, o nome da peça é resposta à acusação, o prazo é de 10 dias, mas o fundamento jurídico é o artigo 406 do Código de Processo Penal. E por fim, então, nós temos aí o rito do funcionário público, que ele vai ter aí uma peça chamada resposta preliminar, que o prazo é de 15 dias e o fundamento jurídico é o artigo 514 do Código de Processo Penal. Em seguida, tá, terá a resposta à acusação, o prazo será de 10 dias e o fundamento jurídico é o 396-A, 396 e o 396-A do Código de Processo Penal. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro, tá? Toda essa situação. Eu deixei disponibilizado aí um material de apoio para vocês, tá? E prestem bastante atenção aí nessa peça. Dão uma olhada aí neste material, porque ela é uma peça extremamente importante, tá? Vou me despedindo por aqui. Eu vou gravar uma próxima videoaula para a gente estudar o caso em concreto e nós resolvermos então uma peça, tá? Resolver com vocês aí uma peça semelhante ao exame da ordem, ok? Então, até mais, um abraço a todos, tchau, tchau!